Salve, salve galera! No nosso cafezinho com consulta de hoje, vamos falar sobre harmonização facial masculina. Quais são os principais fatores que nós temos que utilizar para trazer uma harmonia no rosto dos homens? Já pegou teu café aí? Eu tô com meu cafezinho aqui. Vamos falar sobre a harmonização facial masculina e como que nós temos que atuar nos fatores do rosto. Quando nós pensamos em harmonização facial, nós pensamos sempre em trazer um equilíbrio e destacar estruturas importantes que o paciente gosta no seu rosto. Nós não queremos alterar ou mudar características drasticamente de um paciente, e sim destacar a sua beleza, destacar as áreas do rosto que ele mais gosta e que ele quer deixar em maior evidência. Quando nós pensamos em homens, no rosto do homem, a tendência é que a estética esteja mais no terço inferior, ou seja, a mandíbula, a parte do masseter, a região inferior mais marcada, mais delineada, o que dá uma característica um pouco mais masculina, um pouco mais agressiva, entre aspas, né? Que é uma característica do sexo masculino. Ou seja, quando nós pensamos em harmonização facial masculina, vamos falar sobre terço inferior da face. Nós podemos atuar no terço médio, malar, nariz, fazer olheiras, podemos, tudo isso é para auxiliar na harmonização. Mas as características que a gente vai deixar mais evidentes são as do terço inferior. E a principal delas, ângulo mandibular. Ângulo mandibular e posicionamento e formato do queixo. Quando nós pensamos na estética do terço inferior para homens, nós pensamos em uma mandíbula mais delineada, um masseter mais marcado, porque o homem tem a tendência a ter a musculatura mais forte, mais evidente que a mulher. Ou seja, o masseter, que é o músculo da mastigação, ele ser mais robusto. Então nós pensamos sempre em fazer uma harmonização, nós vamos preencher, vamos dar volume na região de masseter para dar característica de um músculo mais marcado, na região de base mandibular para dar aquela característica da mandíbula espessa, uma mandíbula evidente, e o queixo nós podemos trabalhar ele de uma forma de projeção, no caso se ele é muito retraído, ou também num caso de formato, né? Deixar o queixo mais quadrado. Queixos bem quadrados, às vezes com covinhas, são muito masculinos. É uma característica muito do homem. Então, quando nós pensamos em harmonização facial masculina, a primeira coisa, mandíbula, destacar ângulo mandibular, deixar a mandíbula bem delineada na região de base. Alguns homens gostam de deixar a mandíbula mais destacada na região posterior e não na região tão anterior, e o queixo, para fazer aquela marcação que deixa com que a parte posterior da mandíbula fique ainda mais evidente. Outras coisas podem ser feitas além dos preenchimentos de mandíbula e de terço inferior. Nós podemos fazer preenchimento de lábio. O lábio masculino, nós temos que ter muito cuidado no preenchimento do lábio masculino. Por quê? Porque nós pensamos sempre no terço inferior, ou seja, o destaque geralmente está no lábio inferior do homem. É um lábio um pouco mais robusto, diferente da mulher que tem um lábio um pouquinho mais equilibrado e a parte superior um pouco mais projetado. No nariz, nós sempre pensamos no nariz mais reto, não empinamos a ponta do nariz. Não é característica dos homens ter a ponta do nariz empinada. Então nós deixamos sempre o nariz em 90 graus, a mulher fica em 120, o nariz em 90 graus. E os malares, nós sempre pensamos em projetar malar sempre reto, certo? Nas mulheres nós projetamos eles em diagonal para dar atenção para o terço médio. Quando nós fazemos o malar nos homens, nós deixamos ele o mais reto possível para ele ficar paralelo com a linha mandibular e ainda destacar mais, o rosto deixar mais quadrado, característica mais quadrada do rosto. Esses são pontos principais. Obviamente outros pontos podem ser trabalhados. Quando nós vamos trabalhar botox, por exemplo, nós não aplicamos botox para erguer as sobrancelhas ou para erguer ou deixar mais arqueada. Não, nós vamos atuar de uma forma paralisar as rugas, mas deixar a sobrancelha com pouco movimento e sem arquear, para que a característica fique ainda estabelecida e não dê aquele olhar muito aberto no rosto masculino. Então são pequenos pontos que eu falei para vocês aqui, que são características principais da harmonização masculina. E claro que nós temos que avaliar sempre cada caso. Muitos homens têm muita deficiência mandibular,
precisam de outros procedimentos, como cirurgias ortognáticas, preenchimentos definitivos, colocar silicone ou smart molds, ou fazer outros procedimentos para que nós conseguimos ter a robustez da mandíbula que nós queremos. Mas via de regra, esses são os principais procedimentos. As técnicas, elas variam. Algumas pessoas preenchem com MD codes, com pontos, outras pessoas preenchem com cânulas e preenchem em nível mais de pele para deixar a característica mais marcada. Isso varia de cada profissional, mas as áreas de atuação da harmonização nos homens que eu falei para vocês são as principais. A bichectomia também pode ser atuada como a lipo de papada. Por quê? Porque a bichectomia ela marca a malar de uma forma mais sutil, não como um preenchimento, de uma forma mais sutil, e destaca o masseter na região mais anterior, o que é uma característica bom para deixar o rosto mais quadrado. E a lipoaspiração de papada, ela dá a marcação mandibular, ela deixa o queixo mais evidente, deixa a lateral da mandíbula mais evidente, dando uma atenção ainda maior para o terço inferior da nossa face. Beleza? Então, essa é a harmonização facial em homens, são pontos principais. Outras coisas podem ser feitas? Podem, tem várias técnicas, vários procedimentos, cada caso é um caso, a harmonização facial não é um caso único para todas as pessoas. Mas basicamente esses são os principais fatores que nós levamos em consideração para planejar uma harmonização facial em homens. Beleza? Se ficou alguma dúvida ainda, deixa teu comentário aqui, manda teu direct, eu vou ter o prazer de te responder. Segue teu café que eu vou seguir meu cafezinho aqui e até o próximo Café com Consulta.